Capítulo 16. Nunca guardes. Nunca guardes o que escutares dos outros, se não se enquadrar nas linhas do bom comportamento evangélico. Lembra-te de um dito popular: entra em um ouvido e sai pelo outro. Escutar é norma comum a todas as criaturas. Entretanto, guardar o que se escuta é serviço do bom senso nos espíritos despertos para a luz do bom entendimento. Apreciemos, pois, a boa conversa, que ela desperta nossos corações de sorte a nos conduzir à tranquilidade da consciência. Os assuntos inferiores que, por vezes, escutamos no passar do dia, deixa que eles passem sem registro na tua consciência e sem atingir o teu coração. No mundo das formas, quem guarda as coisas imprestáveis? Cada um procura o melhor, enriquecendo o seu próprio celeiro. No mundo invisível, no mundo moral, as leis são as mesmas que regem o mundo físico. Deves guardar os valores do espírito, acumular o tesouro imperecível que poderá reger o teu destino para a eternidade. As conversações ventiladas entre pessoas podem mudar de curso quando aquele que está escutando não se satisfaz com o tema em pauta. A educação tem recursos que devem ser usados em benefício próprio e em favor de quem fala. A palavra é força espiritual que não deve ser desperdiçada com ideias sem proveito. Assim como se podam os jardins para que esses floresçam com mais vigor, pode-se podar as más intenções, dissolver os maus pensamentos para que floresça uma conversação sadia em todos os assuntos articulados. Esse trabalho deve ser feito no reino da alma, no interior do coração. Monta uma oficina de trabalho dentro de ti, no silêncio, que o próprio silêncio te recompensará com os frutos da serenidade. À primeira vista, pode parecer egoísmo o autoaperfeiçoamento, porém não é assim. Pelo contrário, constitui preparo para ajudar melhor a quem educa os sentimentos, a quem aprimora as ideias, a quem corta as arestas dos instintos inferiores, capacitando-se para a humanidade, virtude primorosa que sempre qualifica o ser com a justiça e com o amor. Nunca guarde sintomas da covardia nem princípios da desonestidade. Se for o caso de ouvir sempre essas más influências, não as guarde como sendo valores. Entregue-as ao vento, que ele sabe carregar o imprestável e transformar energias degradantes em refazedores adubos para a natureza. A lavoura da mente, para quem já reconheceu o Cristo como caminho, verdade e vida, somente deve receber as sementes da verdade pelas mãos do amor no serviço da caridade. Não precisa buscar nada fora. A própria seleção existe dentro de ti, dependendo do teu esforço na escolha e da tua confiança em Deus. Não deves recolher os maus exemplos, porque eles corrompem os bons costumes. Analisa, vigia e torna a vigiar tudo o que vier ao teu encontro, porque aquilo que já estiver fechado no baú da consciência somente sairá com grandes distúrbios, causando muitos desequilíbrios em teus caminhos. A pureza da alma tem um preço exorbitante na escala da vida, e o esforço próprio, aliado ao tempo, marcará a altura que conquistaste nos dramas da existência. Guarda, assim, o bem, porque ele nunca morre, e dá vida longa no teu coração, iluminando o espírito para a eternidade. Avaliação do capítulo 16, Nunca guardes. Bom, até esse momento, nos diversos textos apresentados, ele menciona sobre o cuidado ao falar. Inclusive, o último capítulo, o 15, tem o título de Não Fales. Já nesse capítulo, ele começa nos orientando a termos atenção ao escutarmos, o que é normal e devemos fazê-lo, mas guardar o que nos dizem requer bom senso, pois nem tudo cabe dentro da luz do bom entendimento. Aproveitarei para citar ao longo do texto algumas frases do filósofo William James, que se encaixam bem nesse tema. Então, para começar, aqui vale a regra das 3 peneiras que já ouvimos capítulos atrás. A peneira da verdade, depois da bondade e por fim da utilidade. Se algo que irão te dizer não passar pelas 3, então não merece ser dito, pois é fofoca. Vocês se recordam disso, certo? Então agora, se passou pelas 3 peneiras, você pode ouvir, mas não significa que precisa guardar para si. A conversa que devemos guardar como um tesouro para nós é aquela que nos enriquece com conhecimento útil,
aquela que nos ajuda a transformar, a acalmar, entender melhor o mundo e as pessoas. Se algo que lhe disserem começar a te fazer mal, irritado, desconfiado, com dúvidas de tudo e de todos, então não serve para você. Absorver essa conversa é, na verdade, uma forma de passar a carregar o fardo dos outros, e isso não é uma boa prática. E aí vai a primeira frase de William James. A arte de ser sábio é a arte de saber o que ignorar. O sábio ele não se deixa afetar por tudo que lhe dizem. Ele sabe filtrar, sabe processar, ver se é útil ou não e responder ou utilizar aquilo em favor do outro se for viável, né? E aí, no próximo parágrafo, ele informa de forma assim até polida o fato que as fofocas e maldizeres podem cessar e mudar de rumo se aquele que está ouvindo não corroborar, ou melhor, não ajudar a espalhar a tal conversa. Como falamos anteriormente, as palavras, elas vêm carregadas com energias e emoções e devemos aprender a sentir e filtrar as que não carregam essas energias positivas. Temos que procurar distinguir aquilo que nos ajuda do que nos prejudica. Então, temos que nos preparar para esse autodesenvolvimento e muitas vezes isso começa com o silêncio, ou seja, não falando e nem propagando o que não serve para ajudar a ti e ao próximo. Fazendo isso, o próprio silêncio nos recompensará e uma forma de percebermos isso é quando as pessoas deixarão de nos procurar para propagar essas conversas que não têm utilidade, pois nós não estamos dando a mínima para elas. Isso pode vir ao custo de sermos antipáticos ou orgulhosos, Sermos taxados, de antipáticos ou orgulhosos. Mas seja o que for, nós estamos preservando o nosso íntimo, preservando eventualmente a quem aquela conversa está sendo dirigida, Não deixando que sejam acumulados dentro de nós lixos diversos, enquanto nós estamos fazendo, na verdade, uma faxina moral. E aí tem uma outra frase do William que diz assim: o exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. E isso também em linha com o que nós falamos aqui. Então, na minha visão, nós não temos que nos afastar das conversas animadas, descontraídas com os amigos. Não é isso. Nós podemos contar piadas, não temos que nos privar da vida social. Como já foi dito, precisamos da interação com os outros para facilitar a nossa evolução. Mas nós temos que tornar natural esse filtro para as fofocas, para os maldizeres, aquelas conversas que carregam ódio, informações que não nos agregam nada. Enfim, nós temos que rejeitar as sementes de ervas daninhas e aceitar as das plantas que irão florescer e dar frutos, pois o que nós plantamos é o que nós iremos colher. E para finalizar, eu coloco essa frase, que a nossa visão do mundo é formada pelo que decidimos ouvir. Fiquem com a paz do Cristo.